Sou o Todo-Poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pode contemplar. Eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede. Menetekel faz assim. Eu sou o que sou, o Deus Criador. Deus forte e poderoso, eu sou. General de guerra, eu sou. E o Todo-Poderoso, eu sou. Sou tremendo na guerra, forte como um trovão. E o Todo-Poderoso, eu sou. General de guerra, eu sou. Sou tremendo na guerra, forte como um trovão. Mas as algas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mas as algas estão a se agitar e o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas que você vai ver o varão que batiza. Vai abençoar você, e nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, e não pra recuar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. Vaso tampado não recebe poder, tira a tampa pra Deus te encher. Vaso tampado não recebe poder, tira a tampa para Deus te encher. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você descer, Ele vai encher. Encher o vaso de fogo e poder. Receba. Você que está precisando de uma palavra, está sem ânimo, mas a ordem é para marchar. Ou seja, para marchar nós temos que se posicionar. Como é se posicionar? É fazer o que Deus quer. Ler a palavra, jejuar, orar e tentar obedecer a sua palavra. Para nós vivermos o quê? O que o Senhor deseja para nós, né? Então, devemos perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor deseja para mim? O que o Senhor tem para mim, me ajuda a fazer e a cumprir. Quando o seu tempo chegar, porque nós temos que entender que há um tempo. E nesse tempo, às vezes leva 10 anos, leva 20 anos de preparo, isso e aquilo, né? Quantos anos você tem esperado no Senhor? Quantos anos você tem passado pelo processo do Senhor? Ontem eu conversando com um jovem senhor, né? Esposo de uma prima minha, ele falando que estava 10 anos... fazia 12 anos que tinha recebido umas promessas do Senhor. Eu falei: então chegou o tempo, meu filho. Você estava no processo, como eu. Às vezes também tive que passar por um grande processo. Porque para o Senhor nos usar, a gente tem que passar pelo processo e saber esperar o tempo de Deus. E não é homem que determina esse tempo. É apenas Deus. Não é homem que fecha a porta. Porque o homem não pode fechar a porta para crente. Quem fecha a porta para crente é Deus. Só Deus que pode. Então, homem não tem poder aqui na terra. Então, você que quer fechar a porta para os servos do Senhor, não vai fechar. Porque maior é Deus que manda na minha e na nossa vida e na nossa direção. Amém? Porque a gente não tem que sair do lugar se Deus não ordenar, que crente anda na dependência de Deus. Muitos hoje vivem na dependência, na sua própria dependência, na dependência humana, na dependência de A, de B. Olha o dedinho. Deus quer que nós andemos pelo Espírito Santo de Deus. E quando Ele fala, Ele vela para cumprir. Como ontem eu contei, né? Postei um vídeo lá no final de semana, fui com meus pais passar o final de semana na casa do meu irmão. E Deus me fez lembrar de uma promessa que Ele fez a mim e minha mãe, que nos via muito felizes em Natal. Isso é uma promessa que a gente morava em Lagoa de Velhos. Em um círculo de oração, Deus usou um dos seus vasos. E o Senhor me fez trazer a memória, porque a gente deve trazer a memória só aquilo que nos dá esperança. Não aquilo que quer nos deixar tristes, abatidos, porque muitos se levantam nos ferindo. É muitos. É crentes, é obreiros, é pastores, é missionários, é isso e aquilo, é colegas, se diz amigos, mas não, às vezes se deixam se levar pelo inimigo, mas a gente perdoa, né? E tem que esquecer, porque às vezes quem fere nem se toca que feriu. Mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que, o quê? Tentar lembrar das coisas boas, trazer a memória, não aquilo que não pode estar nos causando dor. Né? Que às vezes a pessoa que feriu, ela nem se toca que feriu, às vezes é por inocência, por falta de maturidade, falta de experiência. Então Deus coloca na balança e vê quem, né, realmente
merece passar por certas situações. Mas que eu e você vigiemos para não ferir aos outros, né? Porque muitos hoje ferem, muitos crentes, muitas pessoas, independente da denominação, porque muitos já me feriram. Muitos me colocaram para baixo. E a gente é filho e servo de Deus, e a gente não pode deixar ser levado por esses. E há muitos, principalmente homens, com ego, né? Os homens sempre são mais orgulhosos. Então, que Deus nos molde, tire o ego da gente, né? Tanto mulheres como homens, que possamos ser como Deus quer, não como a obedita, mas como a palavra do Senhor dita, como o Senhor deseja, porque assim é a nossa vida diariamente. Então, eu e você lute para viver conforme a palavra de Deus. Não fique se incomodando com a vida de A, nem com a minha, nem com a de ninguém. Você vigia a sua vida, que eu vigio a minha. Como seres humanos somos falhos, como seres humanos somos seres pensantes, e às vezes conversamos, comentamos a vida de alguém, alguma coisa assim, né? Em intimidade. Então, que você saiba viver conforme Deus quer. Você peça a Deus: Senhor, me ensina a viver do jeito que o Senhor quer. Não deixa eu estar indo em conversa de A e de B. Não deixa eu estar indo em fofoca. Não deixa eu estar indo no Maria vai com as outras, minhoca. Porque quem faz a cabeça dos outros é gente sem noção, é gente manipulador. Nós, mulheres, temos esse hábito, né, às vezes de sermos mais manipuladores que os homens. Mas tem muito manipulador ainda aí. E tem um transtorno aí, né, que causa muito isso. Que são pessoas que mentem muito, que só Jesus na causa. Tipo assim, eles, o que imaginam, o que pensam, eles já acham que é verdade. Eu já tive um namorado assim, isso é terrível. São pessoas tóxicas, pessoas doentes mesmo, que precisa ser tratada, né? Precisa procurar um profissional para se cuidar da saúde mental. Porque tem coisa que só Deus pode ir além, né? A medicina tem limite, mas para Deus não há limite. É Ele que quebra o coração de pedra, só Ele que pode moldar, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, porque outro dia, conversando com uma conhecida, né? Na verdade, uma sobrinha de um dos meus cunhados, e o esposo dela era da Universal. E ele traindo ela, enfim, algumas coisas que eu não concordei, né? E eu falei assim, tá vendo? Isso tá em geral, isso tá na Assembleia, isso tá na Universal, como ele dá Universal, tá em muitas. Então Deus repreende esse mal, esse ego aflorado, esse terrível mal que tem entrado, principalmente na vida dos homens, mas tem mulheres também narcisistas, viu? Então vigiemos, às vezes tá na parentela, às vezes tá dentro da nossa igreja. Essa semana eu vi 2 vídeos de 2 meninas da igreja, do ministério, nunca imaginei, né? Porque eu já vi isso na Assembleia, eu já vi isso na Universal, mas aqueles que passam de porta em porta, claro que a gente evangeliza também, mas assim, modo de falar testemunho de Jeová, que foram abusados. Tá vendo esses abusadores terríveis dentro da igreja? Esses são porque são pessoas que vêm do mundo, que não são tratadas, transformadas de verdade e vêm destruir vidas dentro da igreja. Eu já passei por isso, por uma enganação, que eu passei por uma enganação de uma endemoniada, porque são pessoas que não são libertas completamente. A gente cai na cilada por ser ingênuo, por ser inocente, mas o Senhor diz: eu não tenho inocente por culpado. Então, inocente não tem culpado. Deus não tem inocente por culpado. Por isso que eu sempre falo, a minha casa é inocente. Porque quem é criado no Evangelho, a maioria sempre são inocentes. Mas pessoas que vêm do mundo, é muito difícil serem libertas. Que Jesus tenha misericórdia e liberte. Nós que nascemos no Evangelho, às vezes precisamos, né? A cada dia, claro, sermos melhores, mas por aí se tira. Então, que Jesus tenha misericórdia, né? E dê entendimento. E Deus oriente, ensine. E é Deus que tem que corrigir, é Deus que tem que fazer, mas a gente, como líderes de jovens, de crianças, temos que vigiarmos como os pais, como tios, como os avós. Como eu digo sempre, enquanto existir meus sobrinhos e meu irmão, eu vou ensinar a verdade, porque eu amo e temos que ser assim. Quem não ama o próximo, não ensina. Quem não ama o próximo, não tem chamado. Quem não ama o próximo, não vive a palavra. Então, quem ama, ensina. Quem ama, corrige. Quem ama, orienta pelo que é bom. Então, que você aprenda, se você tem chamado, aprenda a se posicionar e viver como Deus quer, e falar a verdade, e orientar e amar a sua família. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.